a paz do Senhor Jesus. Hoje faremos a nossa primeira lição do ano de 2021. Esse estudo bíblico maravilhoso que vamos estudar hoje tem como tema a pessoa do Espírito Santo. Vamos ter aqui 13 estudos maravilhosos, falando da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Que Deus possa nos iluminar, que Deus possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos aprender mais do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Então, hoje nosso primeiro estudo, a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos usar hoje um texto áureo que se encontra em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Glória a Deus. Então esse tema é maravilhoso, A Bíblia revela verdadeiramente a identidade e as obras do Espírito Santo. Então os pentecostais vivenciam esses ensinos, maravilhosos da parte de Deus. E a leitura bíblica está em João, capítulo 14, e versículo 16, 18. E João 26, 16, 14, que diz assim a palavra de Deus. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixais órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo, não vos deixareis órfão, ou seja, o Espírito Santo não deixa nenhum ser ao léu. Ele está sempre ali, anunciando, falando, dirigindo, porque o poder do Espírito Santo é maravilhoso. Louvado seja Deus. Então nós vamos à introdução do nosso estudo. O tema do presente trimestre e o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como glossotália, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Veja, louvado seja Deus. A pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo
uma pessoa, né, que nos visita, que nos anima, que nos dá força, que abre nossos olhos, o nosso entendimento, que está sempre nos empurrando para o caminho de Cristo. Louvado seja Deus. Primeiro ponto, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Glória a Deus. Vamos ver, né, o que o Espírito Santo tem para nos revelar. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Glória a Deus. Divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal. Quando o Espírito aparece com Deus, igual ao Pai, ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na fórmula trinária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5,34, Deus é o Espírito Santo, são uma só mesma deidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, para que o homem se arrependa e chegue até Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, como diz aqui, o cristão é templo de Deus. Ou seja, quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, você se torna templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus não anda em maus caminhos. Quem tem o Espírito Santo de Deus não faz aquilo que a sua vontade manda. Não. Quem tem o Espírito Santo de Deus anda nos caminhos que o Senhor preparou, faz a vontade que Deus tem preparado para cada um de nós. O Espírito Santo é esse agente. Ele é quem dá o perdão. Quando nós estamos fracos, abatidos, o Espírito Santo nos reanima, faz nós criar força, desejo, vontade de pedir perdão, de ser perdoado. Louvado seja Deus. Personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. Entre os demais, o Espírito é inteligente e racional. Louvado seja Deus. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isso é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um,
como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Louvado seja Deus. Então, muitas pessoas têm dom de cura, dom de maravilha, dom de discernir, dom de falar em línguas, dom de profetizar. Então, quem é que dá esses dons? O Espírito Santo maravilhoso. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Porque Deus é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele distribui os dons para aqueles que o buscam, para aqueles que o querem receber. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele tem todo esse trabalho, ele é um ser agente para capacitar as pessoas de formas voluntárias, de formas diferentes, que as pessoas queiram ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Atributos divinos, a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. E a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso pode ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Louvado seja Deus. Então veja todos esses atributos, do Espírito Santo, que é também o Salvador, porque o Espírito Santo é algo que foi dado para mim e para você, dado por Deus. Então o Espírito Santo é um agente, um ser que nos faz vencedor em Cristo Jesus, em Deus nosso Senhor. O Espírito Santo é para nos dar força. O Espírito Santo é para fazer parte das nossas vidas dia após dia. Porque Ele quem nos empurra, quem nos dá força, quem nos tem ensinado as verdades de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus. Então o Espírito Santo é esse ser que age todos os dias na minha e na tua vida. O Espírito Santo do Senhor. Segundo ponto, o Espírito Santo é Jesus Cristo. Glória a Deus. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus é Espírito Santo. São um só. Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais, e glória, poder e majestade. Veja, Deus, Jesus e Espírito Santo, um só. Esses três elementos se tornam um só. Por quê? Porque, como diz a palavra, os atributos, de santidade, de verdade, de sabedoria, entre outros, estão relacionados a esses três elementos. Porque Deus é amor, Porque Jesus Cristo é nosso Salvador, é nosso advogado. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Então, essa trindade, esse conjunto é para mim e para você, para nos libertar, para nos dar
nova vida. Louvado seja Deus. Pericorese. O que significa essa palavra? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade é uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterno. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele diz, Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo está também nessa Trindade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma análise objetiva dos dados bíblicos nos tocante aos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revela que essa grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, mas, na realidade, uma verdade revelada. Louvado seja Deus. Uma verdade revelada. Revelada para quem? Para o homem. O Espírito Santo é revelado ao homem. Que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo transforma, que o Espírito Santo liberta, que o Espírito Santo dá nova vida. Que o Espírito Santo vai nos levar para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Então, aqui diz assim, Ele me glorificará. Houve época que entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo de Deus logo pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé. Deus vai ser sempre um Deus único, uno. Então nós devemos glorificar a Ele todos os dias. Louvado seja o seu nome. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando demos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse 5, 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade, deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Louvado seja Deus. Então nós devemos adorar a Jesus, devemos adorar o Espírito Santo, devemos adorar a Deus. Por quê? Porque eles são um só. Vocês adorando a um, não está deixando de adorar o outro. Glorificando a um, não está deixando de glorificar ao outro. E vice-versa. Porque eles são um conjunto. Um só. Louvado seja o nome de Jesus. A consubstância com o Filho. Consubstancial quer dizer, da mesma substância, o Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome. O Filho
e consubstancial com o Pai. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa se alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Aleluia. Então, quando ele diz, vos mandarei outro Consolador, não está dizendo que vai mandar outro Deus. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de poder, é o mesmo Deus de maravilha, é o mesmo Deus que vai levar para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Veja, a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. No mundo, sua atuação é visível e começa pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envia-os ao teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Ou seja, o Espírito Santo não vai pegar lá e responder, por exemplo, um concurso que você vai fazer, uma prova, e o Espírito Santo vai pegar e responder no teu lugar. Não. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Como diz lá em Romanos 8:26, porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele intercede por nós, mas nós temos que clamar, nós temos que pedir. Ele não vai simplesmente fazer tudo por nós, não. Nós temos que agir, nós temos que ter fé, nós temos que ter força e ser ajudado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. E inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos, auxiliares de Moisés. Dos demais heróis de Israel, como Otinoel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros, o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo, portanto, tem esse trabalho de nos levar a Cristo. E Ele leva a Cristo com grandes gemidos, intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo. E Cristo leva ao Pai. Porque Cristo é o nosso advogado. É o nosso suficiente Salvador. E o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, vai dar o veredito final. Então, esses três elementos que vai decidir a nossa vida. Se a nossa vida vai ser eterna. Se nós vamos ganhar a salvação. Então,
o ser, o Espírito Santo é um ser. E ele trabalha dessa maneira, na minha vida e na tua vida. Dando força, dando paz, dando tranquilidade, dando mansidão. Para quê? Para que você possamos estar prontos. Para quando nós formos estar diante de Jesus, Ele está levando nossos pedidos, nossos clamores a Deus Pai Todo-Poderoso, que pode nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Glória a Deus. Veja, nos dias atuais o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Tem doenças e mais doenças? Tem. Mas o Espírito Santo não para de trabalhar na minha vida e na tua vida. Porque ele foi feito para isso. Para nos ajudar. Para nos dar força. Para nos mostrar as grandezas do nosso Deus. Para nos levar à vida eterna. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo tem todo o poder. Porque ele pode te revelar a salvação. Ele pode dar a tua salvação. Temos que confiar no Espírito Santo. Porque ele é maravilhoso. É um ser inigualável. Não tem igual. O Espírito Santo de Deus que está derramado em nossos corações. Aleluia. O apóstolo Paulo dizia: sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a esperança. A esperança está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Veja, o amor de Deus que está em nós foi dado pelo Espírito Santo maravilhoso. Ele derramou sobre nós o seu amor, as suas maravilhas, para que o homem ficasse manso, para que o homem pudesse reconhecer a grandeza do Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim, ó: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível os pontos principais da doutrina pentecostal. São temas das lições que se seguem e é importante, porque enquanto sabe que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo Jesus. Veja, o Espírito Santo, estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus. Então, quando você estuda sobre o Espírito Santo maravilhoso, quando você estuda a respeito do Espírito Santo, você está estudando sobre Deus. O Deus amoroso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que deu vida ao homem, o Deus que deu o fôlego de vida para o homem. Então, o Espírito Santo, você, quanto mais se aprofunda a estudá-lo, mais perto de Deus você está. Mais de Deus você vai conhecer. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. A todos que estão assistindo esse vídeo, em nome santo do Senhor Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, para que você possa assistir mais vídeos sobre esse tema, estudo bíblico. Então,
Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo estudo. Deus é maravilhoso. Amém? Graças a Deus.